A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Amém. É um prazer retornar a essa igreja, a Igreja Batista Brilho Celeste, que tem realizado um ótimo trabalho aqui nessa região. E é uma igreja que tem uma história, são 30 anos. E eu pude acompanhar um pouco. Eu preguei na Igreja Brilho Celeste já na época em que no comecinho, quando o pastor Sandoval era pastor da igreja, fundador, né? E depois tive a oportunidade de acompanhar todo o crescimento e também, mais recentemente, né? Quantos anos? Com o pastor? 11 anos com o pastor Eduardo Fantini. E é muito bom porque nós estamos aqui nessa cidade, nós somos vizinhos, né? Afinal de contas, a Igreja Batista da Pauliceia fica próxima dos irmãos, e a gente vê com alegria igrejas sendo abertas, e igrejas não somente sendo abertas, mas elas permanecendo. Existe uma mortalidade, por incrível que pareça, de igrejas locais, igrejas que crescem muitas vezes ou que se originam sem muito fundamento, às vezes sem a necessidade ou a devida necessidade de formação daqueles que estão criando um novo trabalho, e por isso dura apenas uns 5 anos, com muitas dificuldades, muitas divisões, muitas brigas, e infelizmente nós temos visto casos assim. Mas essa igreja não. Essa igreja foi firmada na palavra de Deus e se mantém firmada na palavra de Deus. E o segredo da igreja é justamente estar firmada na palavra de Deus, estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus Cristo disse que sobre esta rocha eu firmarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa igreja ela tem sido firmada em Cristo Jesus, e por isso tem sido bem-sucedida para a glória de Deus Pai. Então quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fantini, pela vida da Malu, pela vida do Denis, e de todos os irmãos, né, que têm trabalhado bastante neste ministério. Fico feliz de ver vários ministérios atuantes, irmãos que louvam ao Senhor em várias áreas, os homens, quarteto, né, o ministério de louvor, as crianças também sendo preparadas para adorar ao Senhor, e tudo isso é um motivo de alegria, né? Nós ficamos muito contentes com isso. Quero trazer o abraço da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo e dizer que nós estamos espalhados aqui no estado de São Paulo para mais de 240 igrejas, tanto na capital como no interior. Aqui no ABC, a força do ABC é muito grande. Aliás, as igrejas do ABC são aquelas que mais cooperam para a Convenção Batista Nacional, mais inclusive do que a capital. São igrejas pujantes, igrejas crescentes, igreja de um povo abençoado, né? A gente fica feliz. Santo André, São Bernardo, São Caetano, agora nós temos uma igreja, foi congregação da Igreja Batista lá de Ribeirão Pires, né? E temos igreja em Mauá, igreja em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né? Várias igrejas espalhadas aqui no ABC, a gente fica contente com isso. E no litoral também, no litoral a gente tem uma igreja lá que, pelo amor de Deus, né, só Deus mesmo, para trazer uma unção de crescimento tão grande, que é a igreja lá de São Vicente, a igreja Batista Peniel, né, também muito crescente, uma igreja muito abençoada. Quero aproveitar já a convidar os jovens, nós vamos ter o nosso Conjubanesp ano que vem em São Vicente, e lá estará, teremos a oportunidade de terminar o culto, vai ser na praia, vai ser um culto evangelístico, vamos fazer um palco ali na praia, o pessoal da Peniel está acostumado com isso, a gente vai fazer o louvor, a pregação vai ser lá, ouvindo as ondas do mar, né, e pregando para todo o povo lá de São Vicente, né? Vai ser uma experiência muito boa, todos os jovens estão convidados a participarem. Quero também fazer uma propaganda do livro, O Verbo se fez gente. Nós tivemos a oportunidade de produzir esse material, um material que foi pregado em nossa igreja durante 2 anos, e a gente resolveu escrever. E a gente tem tido boas notícias. Hoje mesmo, um pastor lá de Rondônia,
ele disse que estava embarcando no avião, começou a ler o livro, né? E gostou tanto do livro que só parou porque teve que desembarcar, né? E eu fiquei muito contente de ver que Deus ele atua tanto através da palavra falada, como também da palavra escrita. E isso a gente aprendeu com o pastor Ernesto Tonini. Quantos já leram algum livro aqui do pastor Ernesto Tonini? Vamos ver? Alguns irmãos, os mais velhos, né? Aqui, o irmão bem mais velho aqui, né? Eu estou vendo aqui, né? Que leu o livro do pastor Ernesto Tonini. Mas o pastor Ernesto Tonini, por exemplo, teve um livro dele, O Batismo no Espírito Santo, que nos anos 70 foi um livro que foi um dos mais vendidos. Chegou a vender 100 mil cópias. E muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo de Deus através do testemunho do livro. Então, ele, limitado na pregação, porque ele podia pregar para algumas centenas de pessoas nos cultos, mas o livro chegou até tantas pessoas, até fora desse país, para louvor da glória do Senhor. Eu não tenho a pretensão de ser um pastor Ernesto Tonini, mas aqui está esse material que eu disponho para os irmãos. Lá no fundo, depois, os irmãos que quiserem adquirir, podem nos buscar. Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Hoje é dia de festa, 30 anos, hein? 30 anos de Igreja Brilho Celeste. Quem é que está aqui desde o começo, hein? Será que tem algum fundador, Fantini, aqui já? Poucos, né? Quem aqui ainda era do antigo templo? Levanta a mão. Tem do antigo templo. Opa, olha só o pessoal do antigo templo. Esse aqui, de novo, esse irmão aqui já tem, era criança, né, no antigo templo. 15 anos. 15 anos, que legal, né? E ver todo esse crescimento nos traz muita alegria, né? Ver o que Deus fez durante esses 30 anos, né? Mas Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, a mensagem que vocês escolheram, mensagem maravilhosa, o texto que vocês escolheram é um texto maravilhoso, se encontra em Efésios. Nós vamos ler a parte toda, né, o texto e o contexto. Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos dê clareza para entendermos esta passagem. Pai querido, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de sermos igreja tua, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu tens, através da tua misericórdia e da tua graça, Senhor, nos alcançado dia após dia, Senhor. E pedimos, Senhor, nesse momento, ó Pai, depois de o Senhor falar no nosso coração através dos cânticos, através, Senhor, dos louvores, através dos testemunhos, através das orações, ó Pai, através do vídeo, Senhor, nós pedimos agora que, nesse momento em que a Tua palavra, Senhor, foi lida
e agora será pregada, que o Teu Espírito Santo que habita no nosso coração, que nos ensina tudo o que Jesus Cristo disse, nos faz lembrar, que nos guia em toda a verdade, Ele ministre esta palavra de tal forma, Senhor, que nós não apenas sejamos ouvintes, mas que possamos praticá-la em nome de Jesus, ó Pai. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos e é o que já nós te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que os irmãos escolheram, que é o texto do capítulo 2, no versículo 4 e 5, que diz: por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, é o texto áureo do Evangelho, porque afinal de contas, a mensagem do Evangelho é a mensagem da graça de Cristo Jesus, do amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da graça, é a principal. E essa mensagem da graça de Deus, ela ocorre por amor, porque foi por amor que Deus, Ele produziu toda essa obra de salvação, todo esse processo, para que hoje nós estivéssemos aqui louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus, tendo uma vida renovada, uma vida abençoada, uma vida na qual o Espírito Santo habita. Então essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja não é uma mensagem política, não é de dominação. Eu sei que existem muitos que confundem igreja e política e por isso acabam sempre minimizando a mensagem do Evangelho. A nossa mensagem não é uma mensagem moralizante, não é uma mensagem moralista, não é uma mensagem legalista. A nossa mensagem não é uma mensagem simplesmente religiosa. A nossa mensagem é uma mensagem da graça do Senhor Jesus, através do amor de nosso Deus Pai. Então a mensagem é uma mensagem que muda, que transforma, que faz uma vida nova surgir a partir da pregação. E por isso hoje eu quero falar sobre esta graça preciosa. Esse termo graça preciosa, eu retirei do testemunho de um pastor luterano, pastor Dietrich Bonhoeffer. Pastor Dietrich Bonhoeffer, ele foi pastor numa época muito complicada, na época em que a Alemanha nazista, ela estava crescendo cada vez mais, aprisionando os judeus, mandando-os para os campos de concentração, matando muitas pessoas, e também avançando sobre outras nações, trazendo destruição, trazendo guerra. E esse pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele ficou admirado com a situação, porque o povo alemão é um povo que metade desse povo é protestante. É um povo que conhece a Bíblia, já conhecia a Bíblia naquela época. É o povo da Reforma luterana. E a outra metade era o povo católico. E ele dizia, mas como? Como nós, como nação cristã, estamos agora entrando em guerra com outras nações cristãs? O que está acontecendo com o nosso povo que não está entendendo o amor de Deus, não está entendendo a graça de Jesus? E ele cunhou duas expressões. Ele disse, nós estamos nessa situação por causa de uma graça barata, de uma graça sem conhecimento, de uma graça baseada não de fato no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas na nossa religiosidade. Por isso nós estamos em guerra, por isso nós estamos matando judeus. E ele disse que a graça de Jesus Cristo não é uma graça qualquer, não é uma graça barata, porque custou a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para nós recebemos de graça, mas ela teve um preço muito alto, que foi a encarnação de Deus Filho, para vir aqui viver como homem e morrer na cruz do Calvário, sofrer todo tipo de humilhação, verter o seu sangue precioso, para que nós hoje pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Então esta graça é uma graça preciosa,
Não é uma graça barata. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco acerca desta graça. Gostaria de introduzir ainda dizendo, quanto nós conhecemos a respeito da graça de Deus? A resposta a essa pergunta indica o quanto nós conhecemos acerca de Deus. E não somente isto, pode ser indicativa se de fato nós somos cristãos. Então essa questão da graça, ela não pode ser de forma alguma uma doutrina ou um aspecto teológico deixado de lado, porque, me desculpem irmãos, nós percebemos que parte, não digo todo, grande parte dos pastores são abençoados. Nós temos uma igreja crescente no Brasil, são vários pastores, né? A gente às vezes olha apenas os escândalos e alguns problemas pontuais, mas existem alguns pastores e uma igreja que é uma igreja que se esquece da graça de Deus. Ela mercadeja o Evangelho. Ao invés de pregar a graça de Deus que salva, que cura, que liberta, que restaura o homem, vende essa graça através de campanhas, através de obras que você precisa fazer para alcançar alguma coisa. Pessoas que vendem carnês para que a pessoa tenha salvação, pessoas que fazem do Evangelho um grande supermercado. E isso tem iludido a muitos e tem feito com que muitos acabem saindo das igrejas justamente porque não conheceram a graça, conheceram a religião. E isto tem sido a desgraça de muitos ministérios. Agora, nesse texto paulino, nós temos o cerne da obra redentora de Cristo Jesus. Qual que é o contexto dessa passagem? Primeiro é importante falar acerca de Paulo. Paulo, ele havia sido criado em um ambiente judeu. Ele pertencia a um partido religioso, judaico, legalista, que era o partido dos fariseus. O apóstolo Paulo, ele poderia ser considerado, segundo os conceitos do judaísmo, uma pessoa extremamente zelosa. Ele possuía um status, que era um status muito grande. Pode voltar, viu? Você avançou um pouquinho. E por isso, nós podemos ver que Paulo é a pessoa indicada para falar acerca do Evangelho. Paulo é a pessoa indicada, porque ele era um religioso de marca maior, ele esperava ter a salvação através da observância de regras, através da observância de leis. Justamente por conhecer um lado nefasto de uma religiosidade sem graça, ele tinha autoridade para falar acerca da obra de Cristo. Lembre-se que Paulo pode ser assemelhado hoje a um terrorista islâmico, que mata em nome do seu Deus. Quantos terroristas hoje mataram, nos dias de hoje, mataram cristãos? Nós temos, recentemente, aquelas imagens terríveis daqueles cristãos coptas sendo mortos na praia, né, por pessoas ligadas ao exército islâmico. E temos visto ainda na África pessoas do Boko Haram matando nigerianos, igrejas batistas sendo invadidas e também de outras denominações evangélicas. Gente que mata em nome de Deus. Gente que decapita a pessoa, fazendo orações ao seu Deus, dizendo que Alá é grande, dizendo que Ele é maravilhoso e cortando o pescoço da pessoa. Paulo era um desses. Paulo, pelo fato de ser uma pessoa religiosa, extremamente religiosa no judaísmo, ele ia atrás dos cristãos, ele perseguia os cristãos para serem mortos, ele achava que estava a serviço de Deus, achava que o cristianismo era uma heresia. E Deus, lá na estrada de Damasco, ele deteve o apóstolo Paulo. Ele apareceu ao apóstolo Paulo numa visão e disse a Paulo, na verdade, o seu nome judaico, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo caiu em terra. Ele teve uma visão de Jesus Cristo, e ali naquele momento aconteceu a conversão, o seu coração foi mudado, e de perseguidor do Evangelho, ele passa a ser perseguido pelo Evangelho. Daquele que respirava ódio
pelos cristãos, agora ele é aquele que espalha o amor de Cristo às nações. Aquele que perseguia os cristãos de cidade em cidade, indo até Antioquia da Síria, ele agora ia de cidade em cidade pregando o Evangelho de Cristo Jesus. É a transformação que Deus fez na vida dele. Mudou o seu coração, então ele estava apto para dizer o que era graça, ele entendia o que era graça através da sua vida. Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Eu creio na conversão de terroristas. Aliás, alguns deles e vários islâmicos estão se convertendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lá em Foz do Iguaçu teve a Assembleia Geral da Convenção, e a convenção trouxe o Andrew, pastor Andrew, e a Norini, que ficaram presos na Turquia por pregarem o Evangelho naquele local. Foram 17 meses presos. Ele tinha sido condenado à prisão perpétua, justamente porque ele era um cristão americano. Houve um golpe militar, uma tentativa de golpe lá na Turquia, e aproveitaram e o aprisionaram. E o acusaram de ser um terrorista, de ser um agente da CIA, de ser um espião americano, de ser uma pessoa que estava odiando e querendo a destruição do povo islâmico. Ele foi condenado à prisão perpétua. E o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo começou a orar, todos os cristãos do mundo começaram a orar pela vida do pastor Andrew. As nossas igrejas oraram. Aliás, quando ele estava dando o seu testemunho lá na nossa AGO, ele disse: irmãos, eu sei que muitos oraram por mim, eu gostaria que você que orou por mim levantasse a mão. E todos levantaram, várias igrejas do Brasil, do Amazonas, do Amapá, até o Rio Grande do Sul, representantes, todos, pastores, levantaram as mãos. E ele começou a chorar, ele dizendo que não merecia isso. Ele agradeceu a Deus, agradeceu aos irmãos pelas orações que foram feitas, porque elas o libertaram do cárcere. E o que mais chama atenção é que uma avalanche, um tsunami de orações sobre a vida dele alcançaram a ele. Mas não somente a ele, esse turbilhão de orações alcançaram a Turquia. A Turquia foi o povo, quando era o Império Otomano, que tinha espalhado o Islã em todo o mundo, que acabou conquistando reinos, destruindo cristãos. Foram eles que impuseram o islamismo naqueles territórios. E agora a Turquia foi alvo das orações dos cristãos. E o que está acontecendo? Pessoas estão se convertendo. Muita gente no Islã está se convertendo. Por quê? Porque ninguém detém a obra do Senhor Jesus. Ninguém detém a igreja de Cristo Jesus. No passado caiu a cortina de ferro com a Rússia, a União Soviética. Depois caiu a cortina de bambu com a China, porque a igreja chinesa é a segunda maior do mundo. É uma igreja que é clandestina, mas está crescendo e vai crescer, porque é a igreja do Senhor Jesus. Agora nós temos uma outra barreira. Os irmãos acham que essa barreira é intransponível? Não é não, porque este reino, este mundo pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então o que aconteceu com Paulo vai acontecer e está acontecendo com muitas pessoas. Ele saiu dessa religiosidade hipócrita, essa religiosidade legalista, para conhecer a graça do Senhor Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que mostra alguns aspectos. Primeiro, vamos destacar a condição natural do homem natural. O apóstolo Paulo, ele lista 3 tipos de escravidão que faz do homem natural uma pessoa alienada de Deus. O homem natural, isso é, o homem adâmico, o homem que não teve uma experiência espiritual com Deus, é o homem que nasce atualmente e vai vivendo a sua vida, e uma vida que ainda não teve uma experiência com Deus. Esse homem natural, ele é cativo, e ele é cativo de 3 inimigos: o pecado, o diabo e o mundo. Tais inimigos impedem
que o homem consiga se relacionar com Deus, mesmo através de artifícios religiosos, porque nós temos muitas religiões, muitas. Aliás, surgem religiões todos os dias. Por conta do filme Star Wars, surgiu uma religião Jedi. Eles se aproveitaram Aliás, o Star Wars tem todo um fundo religioso, um fundo meio zen budista, na força. E aí o pessoal embarcou na religião dos Jedi. Tem um grupo que trabalha a religião dos Jedi. Quando Maradona estava em alta também, surgiu uma igreja maradoniana. Na Argentina, é claro. Né? Aqui no Brasil não dava, né? Mas o homem, ele faz e cria religiões, cria ídolos. Aliás, o que é a vida, se nós não temos Deus, nós vamos criar ídolos. Alguns têm ídolos nos cantores populares, alguns têm ídolos nos jogadores de futebol, tem gente que se mata por causa de futebol, tem gente que vai atrás dos seus ídolos a todo lugar que eles vão. Tem gente que tem como ídolos o dinheiro, tem gente que tem como ídolo a ganância, né? De possuir e possuir cada vez mais os seus objetos, são ídolos. Alguns têm como ídolos a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. A verdade é que se nós não temos a Deus como Senhor da nossa vida, nós vamos procurar um Senhor. Alguns, como por exemplo, aqueles que insistem que Deus não existe, os ateus, têm a si mesmo como ídolos, a si mesmo como deuses, a si mesmo como senhores da sua vida. Então, a condição do homem natural é de uma religiosidade, mas uma religiosidade sem Deus, onde Deus, ele não é atingido justamente por causa desses três inimigos. Tais inimigos fazem com que sejamos passíveis de condenação e totalmente separação de Deus. O primeiro inimigo que eu quero falar nessa noite, o pecado. O pecado, ele é entendido como a carne, ou a natureza adâmica, ou o velho homem, ou a velha natureza. O pecado, ele surge já logo na aurora dos tempos, no primeiro casal, quando Adão e Eva, eles se voltaram contra Deus, eles ouviram a voz do tentador e acabaram por desejar serem iguais a Deus. Eles mesmos ouviram do próprio tentador que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu coloquei a maçã lá, mas não era maçã não, tá? Mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem, eles seriam como Deus, independentes, conhecedores do bem e do mal. Comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, desejaram ser iguais a Deus. E por conta disso, o pecado acabou dominando o homem e hoje nós sofremos as consequências do pecado desde Adão por conta disso. O grande problema do homem é esse. A condição natural do homem é de rebeldia. Não há como fugir dessa realidade. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer está bem diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diz o apóstolo Paulo. Então essa é a nossa realidade, a realidade caída. Nós não temos a dimensão, mas seria importante a gente olhar para dentro e perceber o quanto nós somos pecadores, o quanto nós pecamos em pensamentos, em ideias, em ações, o quanto o homem natural está afastado de Deus, o quanto a nossa mente ela está cheia de pecaminosidade. E se não bastasse isso, o pecado foi tão avassalador na nossa vida, que hoje, por exemplo, a psicologia explica, né, que o nosso ser psíquico, o nosso aparelho psíquico, ele é separado no consciente, no subconsciente e no inconsciente. O consciente seria uma espécie apenas de ponta do iceberg. É no inconsciente que nós temos as mais terríveis ações e pensamentos
que estão represados na nossa vida. O nosso consciente não deixa. Nós ficamos como uma barreira, porque dentro de nós existe um vulcão. Existe um vulcão, uma pulsão da morte, uma pulsão da sexualidade. O próprio Freud trabalhou esses conceitos. E quando isso aflora de uma maneira descontrolada, em doenças psíquicas, pessoas saem do seu normal, pessoas matam as outras, acabam cometendo crimes terríveis. Crimes que a gente vê nos noticiários todos os dias, como tem pessoas capazes das coisas mais abjetas do mundo. Isso porque, de alguma forma, essa barreira ela foi quebrada. E o Freud dizia uma coisa também muito interessante, que uma forma de nós lidarmos com esse vulcão de sensações, de sentimentos, é o sonho. Porque no sonho você faz coisas absurdas. No sonho você xinga as pessoas. No sonho você mata alguém. No sonho você se revela uma pessoa terrível. Às vezes você acorda e diz, nossa, eu fiz isso no sonho. Você até ora assim, diz, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque você pensa, acho que eu cometi um monte de pecado no sonho, né? E na verdade o sonho é uma espécie de filtro, justamente para que a gente não faça isso na vida real. E um detalhe, quando o sonho também é muito terrível, a gente não se lembra dele. Ih, pastor, eu estou perdido, porque faz tempo que eu não lembro dos sonhos. Pastor, eu sou um genocida nos meus sonhos, né? Eu estou acabando com as pessoas. E não duvide disso, porque na verdade, nós, mesmo redimidos, nós somos salvos, mas não somos mais escravos do pecado. Mas o pecado ainda existe nas nossas vidas. E é importante que nós entendamos quem somos nós. Por que nós precisamos de um pecador pessoal? Porque nós somos, sem Deus, escravos do pecado. E é interessante, nessa lista, primeiro, escravos do pecado. Quando o homem se afastou de Deus, não foi o diabo que primeiro foi advertido, foi o homem e a mulher. Deus colocou a responsabilidade no homem. A gente tem a mania de colocar a responsabilidade em outras pessoas. Aliás, desde o pecado original é assim, né? Quando Deus fala com o homem chega, foi a mulher que tu me deste, né? A mulher, foi o inimigo. E o inimigo, claro, já não tinha mais para quem apontar, ficou com toda a culpa. Mas nós temos uma culpa objetiva. Conta-se que um garoto, ele estava na casa, pulou o muro do vizinho, viu um rato, matou o rato. Né? E aí veio o gato dele, comeu o rato. Aí o cachorro dessa casa comeu, matou o gato. Aí o menino chegou e deu uma paulada no cachorro, matou o cachorro. Aí o dono do cachorro deu uma paulada na cabeça do menino. Aí o pai do menino deu uma paulada no dono do cachorro. E aí começaram os dois vizinhos brigarem, né? E aí depois o pessoal disse, mas por que aconteceu isso? Aí alguém apontou, foi o diabo. Aí o diabo falou, não, eu só coloquei o rato ali, o resto foi por conta de vocês. E é bem isso mesmo que acontece. Nós somos responsáveis. Nós precisamos admitir que sem Deus nós somos prisioneiros do pecado. Um outro aspecto, outro inimigo é o diabo. Conhecido como Satanás, isso é, o adversário. Conhecido como diabo, isto é, o acusador. É a personificação do mal espiritual externo ao homem que o escraviza ainda mais. Não podemos, é claro que nós somos responsáveis e temos que assumir a nossa responsabilidade, mas o diabo é o nosso adversário. Sem Cristo é o adversário temível, é o adversário vencedor, porque sem Cristo nós não podemos com o diabo. Ah, pastor, mas eu não acredito no diabo, né? Isso aí é apenas uma ilusão, uma construção religiosa. Olha, se você não acredita no diabo, acontece que existem coisas que só podem ser explicadas através do mal externo. E eu vou explicar. Recentemente, um pastor da nossa convenção, ele ficou sabendo de um caso
um caso inédito, de um casal que estava dirigindo o carro e eles simplesmente pararam o carro, pegaram seus filhos, um bebê e uma menina de 2 anos. O pai pegou o bebê e jogou na estrada, batendo no para-brisa de um carro, e a mãe começou a bater com a cabeça da menina de 2 anos na árvore. Esse caso ficou famoso. E a moça ficou presa numa cidade do interior, da qual um pastor da nossa convenção, ele morava. E ele, orando ao Senhor, falou, vou visitar essa moça. E visitou a moça. O caso deles é um caso que a psicologia não explica, porque não existe caso de 2 pessoas que surtam psicologicamente ao mesmo tempo. Não existe. Não existe. E aí, o pastor foi falar com a moça que estava presa, e ela disse que dias atrás, os dois, eles estavam, aliás, o marido e depois ela, eles estavam consultando sites de magia negra. Eles estavam consultando, estavam ali lendo textos. E ela disse, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, porque jamais eu faria isso com a minha filha. E o mesmo o rapaz disse também. Recentemente, está passando um vídeo aí de um cantor, que ele canta uma música, parece muito bonitinha, um ritmo parece infantil, uma voz muito pausada, até muito gostosa de se ouvir, que fala justamente do relacionamento de uma criança com um demônio. E coloca frases ali que são frases terríveis, frases que indicam claramente, não é subjetivamente, não é simbolicamente, fala claramente acerca de crucifixo de cabeça para baixo, de Asmodeu, o nome do demônio, e por aí afora, demônio medieval, e por aí afora. Existe uma ação que só pode ser explicada pelo mal, e não apenas pela condição humana. O inimigo das nossas almas é o grande incentivador das guerras, é aquele que se assenhora dos grandes governos desse mundo, é aquele que está à frente para matar, roubar e destruir as pessoas. Ele se apresenta como uma força destrutiva e escravizadora, aprofundando mais ainda a distância do homem em relação a Deus. Ele age de uma maneira sedutora e tentadora. Mas não é somente esse inimigo que nós temos o terceiro inimigo, que é o mundo. O mundo é apresentado como presente século. São os valores que regem o mundo nos vários aspectos da vida, político, econômico, social e cultural. Nós temos um mundo que jaz no maligno, a lógica desse mundo é uma lógica absurda. Nesse mundo, a gente, com a tecnologia que nós temos, ninguém precisaria trabalhar mais do que 4 horas por dia. Poderia haver pleno emprego para todo mundo. Com a tecnologia que nós temos, nós poderíamos ter uma forma de salvar a natureza, de manter uma relação que fosse agradável entre o homem e a natureza. Com a tecnologia que nós temos, não precisaria haver fome na Terra, porque nós ainda produzimos muito mais do que a população mundial. Não precisaria haver tantas guerras, mas simplesmente existe um sistema maligno de ganância, de poder corrupto que corrompe as pessoas. E nós vivemos isso dia após dia. O mundo não reflete a glória do Senhor. Você não vai ouvir no Jornal Nacional acerca de Jesus Cristo e a sua graça. Você não vai ouvir ou vai ler nos jornais que esse reino pertence ao Senhor Jesus. Você não vai estudar isso nas universidades, porque as universidades não vão dizer que Deus é o grande responsável pela criação de todas as coisas. Você não vai ouvir os grandes pensadores falarem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Esse mundo despreza o Evangelho, esse mundo não quer o Evangelho, porque esse mundo jaz no maligno. Então é importante entender, porque existe essa influência, uma influência limitadora e alienante no mundo, que milita contra a ideia de um Deus pessoal.
Toda a ciência se baseia justamente em fatos alheios a Deus. Em nenhum momento a ciência hoje, ela busca a resposta do fato da transcendência, do fato de Deus existir. Então nós temos três inimigos que militam contra a gente, que escravizam o homem, a carne, o diabo e o mundo. Mas aí que nós vemos, né, qual é o resultado da ação desses inimigos? Esses inimigos fazem com que o homem seja irremediavelmente separado por Deus, sem possibilidades humanas de redenção. O homem procura soluções para vencer os seus problemas e não consegue. A gente está falando sobre, aqui no Brasil, os problemas da poluição e desmatamento. Existe desmatamento desde que o homem está aqui. Nós estragamos a natureza, nós matamos os animais, a nossa própria presença aqui é poluidora, nós estragamos tudo, nós estragamos a natureza de tal forma que Deus, lá em Romanos, o apóstolo Paulo lá em Romanos diz que a natureza, ela está ansiosa, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza sofre com a presença do homem. No aspecto político também nós percebemos como a ganância está à frente dos poderes, à frente dos governos. Desde que o mundo, é essa a história, é a história de dominações, é a história de impérios. Não existem impérios bons, existem impérios gananciosos que trazem a dor e o sofrimento sobre as outras pessoas. Irmãos, existem cerca de 35 mil, 40 mil moradores de ruas em São Paulo. O que é isso frente a 17 milhões de pessoas? O que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas? O que os governos poderiam fazer para resolver essa situação? Não se resolve, porque este mundo jaz no maligno. Esta é a realidade. Quantas cracolândias existem por aí? Por duas razões. Primeiro, porque os governos e a humanidade não conseguem atender essas pessoas adequadamente. Segundo, porque essas próprias pessoas estão presas aos seus vícios, estão presas aos seus pecados, e muitos deles não desejam esta mudança, esta salvação. Então, o que nós podemos perceber? A vida humana se torna um labirinto sem saída, uma matrix virtual, um condicionamento alienante, onde qualquer tentativa sequer arranha um desses inimigos. Porque esses inimigos não são vencidos pela tecnologia, não são vencidos pela religiosidade, não são vencidos pela filosofia, não são vencidos pela ciência, não são vencidos pela força humana. Esses inimigos só podem ser vencidos pela forma como Deus age em nossa vida, pela graça de Deus em nossos corações. E eu quero que você perceba isso, que a graça de Deus, ela é poderosa. É uma ação de Deus grandiosa na nossa vida, porque nos liberta desses inimigos temíveis que estão aí fora, fazendo com que o homem seja vítima da sua tirania. E aí nós temos a graça de Deus como salvação. A condição de morte espiritual só pode ser mudada numa ação externa e graciosa de Deus. E aí não vale religiosidade. Irmãos, existem duas religiões nesse mundo só. Só existem duas religiões. Não existem mais. Mas pastor, dizem que existem mais de 10 mil religiões no mundo. 12 mil, segundo um censo que foi feito. Não, existem apenas duas religiões. Existe aquela religião ineficiente, aquela religião que não tem condição de se estabelecer, de se manter, uma religião enganosa, uma religião que promete ao homem aquilo que não pode entregar. É a religião que diz que você tem que fazer alguma coisa para alcançar a Deus. É aquela religião em que você precisa de atos religiosos, que você precisa fazer promessas, que você precisa ter uma disciplina religiosa. Essa religião está espalhada aí pelos 4 cantos desse mundo. É uma religião que está em todos os continentes, em todos os países, em que o homem está iludido, achando que ele pode se salvar, que ele pode fazer alguma coisa para chegar até Deus, que ele pode vencer os seus pecados através da religião. E essa religião tem ceifado a vida de muitas pessoas, porque as pessoas estão buscando caminhos
e cada dia aparece um caminho novo, uma verdade nova, essa religião não pode fazer nada. E nós temos a verdadeira religião, ou a verdadeira fé. É aquela que Deus vem ao nosso encontro. É aquela que Deus já fez tudo. É aquela que Deus, Ele vem salvar ao homem, mudar o seu coração e mudar a sua vida. É a graça de Deus como salvação. E é preciso sim uma ação divina em nossa direção, porque nós não temos condição de chegar a Deus, nós estamos cegos para Ele. Mas a graça de Deus, a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo Jesus, ilumina a todo homem. Glórias ao nome do Senhor. A condição de morte só pode ser revertida por alguém que nos dê vida, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós precisamos da vida. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele que venceu a morte, Ele que não pecou, Ele que venceu Satanás, Ele venceu todos os nossos inimigos, Ele expôs publicamente ao desprezo todo o principado e potestade na cruz do Calvário. Ele, na cruz do Calvário, com seu sangue vertido, Ele infundiu em nossas vidas vida. Ele que não precisava morrer, Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Essa é a realidade. Por isso, a graça de Deus é preciosa. A graça é um favor imerecido, não merece, ninguém merece, mas de forma alguma foi uma graça barata, foi graça de graça, uma graça barata. Custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi uma graça preciosa. Para que pudéssemos ter vida, foi necessário que Cristo cumprisse a justiça de Deus em nosso lugar. Porque a palavra de Deus dizia, a alma que pecar, esta morrerá. A palavra de Deus disse ao homem, que aquele que comer do fruto do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. No hebraico, morrendo morrerás. Não, além da morte física que se abateu ao homem, porque o homem passou agora a morrer, começou a outra morte, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Então nós estávamos perdidamente afastados de Deus. E foi necessário que viesse Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele cumpriu a justiça de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele não pecou. Jesus Cristo, Ele fez questão de se encarnar como homem, lá no conselho dos céus, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. E aí, na Trindade Divina, imaginem esse diálogo. Deus Pai conversando com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai dizendo, nós vamos criar a humanidade. E aí, digamos, hipoteticamente, o Espírito Santo conversando com Deus Pai diz, mas como nós vamos criar o homem? Nós vamos criar o homem simplesmente para que ele tenha liberdade? Porque se ele tiver liberdade, ele vai escolher se afastar de nós. E se ele escolher se afastar de nós, ele vai ser destruído, porque não há vida, não há vida, não há vida sem Deus. Não há vida separada de Deus. Não há como ser bem-sucedido sem Deus. E aí Jesus Cristo, o Filho, disse, eu posso resolver isso. Eu posso morrer no lugar deles. Eu sei que eles vão escolher se afastar de nós, vão pecar, mas eu posso morrer no lugar deles, para que eles possam voltar para nós. Então essa conversa possivelmente aconteceu porque Jesus Cristo já tinha sido escolhido lá na eternidade para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida por nós. E o aspecto que nós podemos ver aqui, a salvação nunca é obtida pelo mérito. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não há como alguém merecer a salvação. Eu não mereço a salvação. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. O pastor Eduardo Fantini não merece 1 milímetro da salvação. Mas também a Malu. Mas também o Denis. Todos nós não merecemos a salvação de Deus. Não merecemos. Não há nada que a gente faça. Alguns até procuram fazer gradação. Não, mas o bandido da luz vermelha, esse sujeito é um pecador inveterado, merece o inferno. Na gradação, ele está aqui, né, no menos 20. Agora, a Madre Teresa de Calcutá, não, essa mulher cuidou muito dos hindus, cuidou de muitas pessoas doentes. Ela merece 100 na nossa gradação humana. Só que, para que a gente pudesse ter a salvação, imagine que essa régua, ela sobe ao infinito no céu. Tanto aquele bandido da luz vermelha, como a Madre Teresa de Calcutá, precisam ser salvos em Cristo Jesus. Por isso que na cruz do Calvário haviam 2 malfeitores. Até o pessoal diz, o bom ladrão. Não tem bom ladrão. Você conhece algum bom ladrão aqui? Né? O título não é inspirado, né? Então, bom ladrão. Deram até o nome Dimas, né? O bom ladrão, né? Mas esquece, não era um bom ladrão, era um ladrão. Era um ladrão. De um lado, o outro escarnecia. O outro disse, não faça isso porque ele é um justo. Nós merecemos estar aqui. Olha só, nós merecemos estar aqui. Ele não, porque pecado nenhum cometeu. E ainda ele chegou, reconheceu o seu pecado, reconheceu que Cristo, ele não havia pecado, era justo. E ele disse para Jesus Cristo, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. E Jesus Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se aquele ladrão obteve salvação em Cristo Jesus, todos nós podemos ter. É só crer, crer. Porque não é um mérito, não é um mérito. E o que nós podemos perceber, não há como comprar a salvação. Um jovem chegou até Jesus e disse, meu bom mestre, né, o que eu preciso fazer para ter a salvação? Era o jovem rico. Em algumas traduções, o mancebo rico. E alguns misturam jovem mancebo, que é a mesma coisa, né? Mas o jovem rico chegou e disse, meu bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus Cristo chegou e falou, não, cumpre os mandamentos. Tudo. Eu cumpro todos desde quando eu sou criança. Os 10 mandamentos, eu cumpro todos. O sujeito era metido, desculpe a expressão. Porque além de religiosamente enganado, né, porque ele achava que era bom religiosamente, era rico. É como se ele dissesse, eu não sou como esses sujeitos, eu sou rico. E sou rico porque eu sou bom. Sou rico porque eu sou um bom religioso. Não sou que nem essa escória, não. Ele era o bom partido de Jerusalém. Era o homem, era o jovem top, que todas as meninas suspiravam quando ele passava, porque ele era religioso e rico. Eu me lembro daquela novela, tinha uma moça que dizia, eu sou rica! Né? Quem lembra dessa história? Parece que esse jovem está falando, eu sou rico! Né? E aí Jesus Cristo chega e diz, então faz o seguinte, pega os seus bens, vende os seus bens e dá para os pobres, e aí terá a salvação. Não é que se podia comprar a salvação através da riqueza. Era para mostrar para aquele jovem que ele já errava no primeiro mandamento, porque o Deus dele não era o Senhor, era o dinheiro. Ele já errou no primeiro mandamento. Então ninguém pode, pela sua própria força, fazer e comprar a sua salvação. Não há como obtê-la por nenhum tipo de mérito, só pode ser obtida quando é concedida. E só pode ser mantida também pela ação de Deus, porque a salvação, ela tanto é obtida através da graça, como ela é mantida através da graça, porque não somos nós que mantemos a salvação, não é a graça de Deus que se apresenta todos os dias para a gente, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã,
e nós constantemente estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, e Deus a cada dia tem mantido a nossa salvação. Essa é a relação. Nem eu não consigo nem obter a salvação e nem manter, isso é obra de Deus. A santificação é resultado disso, mas eu não estou me santificando para manter a minha salvação, porque senão eu cairia nas obras de novo. Eu sou santo porque o Filho de Deus, aquele que segue ao Senhor Jesus, ele é uma pessoa santa que a cada dia se santifica na presença do Senhor. Então as obras são consequências da ação de Deus em nossas vidas. E eu quero concluir. A salvação é pela graça, porque ninguém jamais poderia comprá-la. Ah, mas por que é pela graça? Porque não tem ninguém justo que pode comprá-la. João foi lá no Apocalipse. Estava ali um livro com os selos. E ninguém podia abrir aquele selo. Mas aí apareceu o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir os selos. E foi ele que abriu. Porque só Jesus Cristo é digno de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória nos séculos dos séculos. Não há como escapar dos efeitos do pecado do diabo e do mundo, se não for através do poder transformador de Cristo Jesus. Irmãos, nós que fomos atingidos pela graça de Deus, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Pecamos porque ainda estamos nesse mundo, mas não servimos mais o pecado como escravos. Antes nós não tínhamos escolha. O pecado nos escravizava. Os nossos pensamentos estavam ali presos ao pecado. Hoje não. Hoje nós podemos orar, nos arrepender, vencer as tentações. Em Cristo Jesus, nós temos esse poder, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Antes cometíamos pecados grosseiros e nem ligávamos, não nos arrependíamos disso. Hoje, qualquer pecado, é interessante, a gente tem uma sintonia fina, essa sintonia fina é do Espírito Santo. É o Espírito Santo diz, Maurício, não pense isso. Maurício, não faça isso. Não diga isso. Antes a gente estava ali com a esposa, tudo, com o filho, aí comendo tal, e às vezes você bravo com a esposa por alguma razão, e aí já falava um monte de coisa para a esposa, aí prato voava, o filho chorava, e acontecia um monte de coisa. Mas às vezes você está ali bravo com a esposa, está com vontade de chegar e falar um monte de verdades, entre aspas, para a esposa. E o Espírito Santo chega e diz, Maurício, não fala. Não fala. Não fala. Às vezes a gente erra e fala, aí prato voa, filho chora e começa. Aí depois bate o arrependimento, você pede perdão a Deus, pede perdão para sua esposa, pede perdão para o seu filho, porque o pecado já não mais domina a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos também mais escravos do diabo, porque Jesus Cristo venceu, e ele pisou a Satanás, e Satanás está debaixo dos pés de Cristo Jesus. Nós somos igreja do Senhor Jesus, Jesus Cristo é o cabeça, então o diabo não tem autoridade sobre nós. Nós o expulsamos se ele aparece. Ele se manifestar, os demônios não podem ficar na igreja de Cristo Jesus, na presença de Jesus, segundo o nome de Jesus, porque nós temos autoridade dada no nome de Jesus para expulsar, para exorcizar, para simplesmente vencer todo principado e potestade que se apresente. Então, na nossa casa, a nossa casa é de Deus, a nossa família é do Senhor, os filhos pertencem a Deus e não ao inimigo das nossas almas. E por fim, nós temos o mundo. Irmãos, nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Jerusalém Celestial. Nós somos peregrinos nessa terra, então nós não precisamos ficar brigando no Facebook por causa de política. Nós não precisamos xingar os irmãos. Nós não precisamos ficar irritados com isso. Nós não precisamos ficar numa indignação tamanha, defendendo o político A ou B.
nós podemos defender o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos igreja do Senhor e vamos pregar o Evangelho para as pessoas que são estão enganadas pelas principados e potestades, e fazemos isso com amor. Amamos as pessoas, desejamos que elas se libertem, por isso nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós sabemos que não é o Trump, não é o russo, esqueci o nome dele, não é o brasileiro, o Bolsonaro, não é o argentino, essas pessoas simplesmente estão aí, mas daqui a pouco não estarão, porque reis e reinos passam, mas o Senhor, Ele permanece para sempre, o seu reino é sempre eterno. Os reinos vão cair, mas Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele reina eternamente. Nós temos um Deus que está sentado no trono soberano, Ele não está em pé, Ele não está desesperado. Ah, meu Deus, Ele é Deus, né? Mas, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu faço? Deus, né? O que eu vou fazer agora? Não, Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o controle, tudo está no cetro das suas mãos. E governa e governará eternamente. Então nós estamos vivendo nesse mundo, mas não somos desse mundo, não estamos presos à filosofia desse mundo. Se o professor chegar e começar a falar alguma coisa que vai contra o Evangelho, nós fomos atingidos pela graça de Deus. Nós somos pessoas que o Espírito Santo habita. Não tem como a gente ser influenciado por essas ideias e abandonar a graça de Deus, abandonar a nossa fé, porque nós temos a fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo, Ele nos selou. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Então, meu amigo, meu jovem que está na universidade, se você está balançando, vai ler a Bíblia, meu amigo, vai buscar mais a Deus, vai conhecer o Evangelho, vai conhecer a graça de Deus, e me desculpe dizer, não me desculpe não, vou falar porque eu estou pregando, você precisa se converter. Se você está balançando na sua fé, você precisa dobrar os seus joelhos e entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Às vezes você é um religioso, um frequentador de igreja, uma pessoa que é filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, não é um servo de Deus, porque quem serve a Deus não troca a Deus por nada nesse mundo. É a pérola de grande valor que nós encontramos, é o Evangelho de Cristo Jesus, é o Evangelho. Glórias ao nome do Senhor Jesus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Somente Ele pode nos ressuscitar para uma nova vida, e nós somos esse povo abençoado, esse povo que foi alcançado pelo amor de Deus. Essa igreja existe por causa do amor de Deus. Quantas vidas foram salvas, quantas vidas hoje são vencedoras, porque venceram o pecado, vencem o mundo, vence o diabo a cada dia. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. O diabo tentou acabar com a vida do pastor Andrew. O que ele fez? Fez uma lambança, porque o que foi de oração para a Turquia, todo mundo se movimentou para orar pela Turquia, todo mundo prestou atenção nos islâmicos, todos os cristãos do mundo se levantaram. O diabo mais uma vez foi derrotado, porque ele vai ser derrotado sempre. Todas as vezes que ele vai se levantar é para cair, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus, aleluia. E eu quero orar com os irmãos, vamos ficar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você está angustiada, confia no Senhor Jesus. Se apropria dessa graça, mesmo nos momentos difíceis, quando às vezes as dificuldades, as lutas, dizem que você não é filho de Deus, e quando as pessoas também nos taxam, nos discriminam. O pastor Andrew, quando estava na cadeia, ele chegou um momento que ele ficou depressivo. Ele ficou em dúvidas, porque ele pegou uma prisão perpétua, ele achava que não sairia mais de lá. Ele disse, mas Senhor, eu não estou entendendo os seus planos, não estou entendendo a tua graça. Ficou 17 meses na cadeia, nessas condições. E talvez você esteja vivendo um tempo muito difícil hoje, muito difícil. Separação, problemas familiares, problemas de saúde, problemas relativos à sua vida financeira, coisas que estão te deprimindo, coisas que fazem você pensar, poxa, mas eu sou filho de Deus, por que está acontecendo isso comigo?
Será que Deus não gosta de mim? Ou será que Deus não é tão poderoso para me ajudar? Será que eu estou cometendo pecados e eu sou uma pessoa que não mereça, né, o cuidado de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo entregou Deus entregou o que havia de melhor, que foi o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então creia que Deus, Ele cuida de você sim. As provações estão aí, as tentações estão aí, e é para a gente entender que a gente vai passar por elas. É verdade. Vai ter momento difícil na vida, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo diz que nada nesse mundo vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode haver, né, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem anjos, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então você tenha certeza, você creia na palavra. Está difícil? Está difícil. Ore a Deus, peça a Deus, diga: Senhor, eu estou passando por problemas, mas eu quero dizer uma coisa: você é vitorioso, você é vitoriosa, você ainda vai cantar aquilo que até o pessoal mais gospel diz, o canto da vitória. Vai cantar, porque nós somos vitoriosos. O Mar Vermelho assusta, o exército de Faraó está atrás, mas depois, atravessado o mar, a gente vai cantar que nem Miriam, vai pegar o tamborim e vai começar a fazer hinos de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Essa é a nossa realidade. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu grande amor, Senhor, pelo teu imensurável amor, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, porque não temos como qualificar, Senhor, esse amor, não temos, Senhor, como medir, Senhor. O próprio evangelista diz que o Senhor nos amou de tal maneira, porque não tinha como qualificar, não tinha como dizer como seria essa maneira, Senhor. E nós hoje, Senhor, queremos te agradecer, queremos dizer, Senhor, que nós somos eternamente gratos, Senhor, pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue vertido, pela redenção que nós temos no sangue de Jesus, oh Senhor, pela vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós estamos vivos para Deus, aleluia. E Pai, nós que sabemos que Tu nos ouves, ó Pai, nós te pedimos agora, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que estão passando em processos conflituosos, aqueles, Senhor, que estão quase descrendo, Senhor, aqueles, ó Pai, que por algum motivo ou outro, Senhor, estão, Senhor, no seu limite, Deus. Pai amado, abençoa, fortalece, renova, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja abundante na vida desses meus irmãos, ó Pai, que eles possam se renovar em Ti, que o Teu Espírito Santo possa abençoá-los, para que eles, Senhor, saiam dessa situação e Te louvem, Senhor, e glorifiquem o Teu santo nome, Pai. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos, ó Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Pastor?